Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roseline, né? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Espero que vocês estejam tendo uma ótima quarta-feira. E vamos lá para o nosso assunto de hoje, gente. Pessoal, na semana passada, vocês viram, né, a água e suas propriedades, né? Vocês viram toda a importância que a água tem, né, para a vida, né, para nos manter, realmente. Manter a vida aqui no planeta. A água é uma substância inorgânica e hoje a gente vai estudar sobre os sais minerais, que também são substâncias inorgânicas, né? São compostos inorgânicos. Então a gente dá continuidade aí a essa sequência de estudos sobre compostos inorgânicos. Algo interessante, gente, sobre os sais minerais é que o nosso corpo não os produz, né? E talvez você pense, professora, se o nosso corpo não produz, ele não tem grande utilidade, né? Os sais minerais não têm grande utilidade. Na verdade, não. Eles são muito importantes, sim, para o bom funcionamento do nosso corpo. E já que o nosso corpo não produz, a gente precisa colocá-lo, né? Esses sais minerais aí no nosso organismo de alguma forma. Então, a forma, né, mais apropriada, logicamente, é a alimentação. Então, a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada, variada, né, que contemple verduras, frutas, leites, carnes, né? Então, essa alimentação equilibrada dessa forma, ela consegue suprir as necessidades que a gente tem desses minerais diariamente, né? Então, é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada, né? Porque assim como as vitaminas, os sais também são muito importantes para o nosso corpo. Então, nada de deixar os sais minerais de lado. Os sais minerais, gente, eles podem ser classificados de alguma forma, né? Então, eles podem ser classificados como insolúveis, como é o caso do cálcio, né? Presente nos dentes e ossos, muito importante, e solúveis, como estão aqui em íons, né? No caso, representados, né, por cátions, que são positivos, e ânions, que são negativos, coisas que a gente vê em química, né? E como química e biologia anda colado, vocês talvez estejam estudando, vão estudar, né, pessoal? Outra maneira de ser definida, né, os sais minerais, é como macro e micronutrientes. Essa divisão tem a ver com a quantidade que nós ingerimos, né? Nós precisamos, na verdade, ingerir por dia. No caso dos macronutrientes, ou seja, uma quantidade grande, a gente precisa de 100 miligramas por dia. Os micronutrientes, a gente precisa de 20 miligramas por dia. Mas não é porque tem essa divisão que a gente vai dizer que não precisa dos micronutrientes, né? Eu não quero comer micronutrientes, não preciso. Na verdade, gente, tudo na vida é equilíbrio. Então, tem sim que ter macronutrientes no corpo e micronutrientes, certo? Então, vamos lá conhecer esses tais sais minerais, né? Let's go! Bom, o primeiro mineral que eu trago para vocês aqui é o cálcio. O cálcio é corriqueiramente, né, trazido aí em provas, livros, enfim, pela sua importância mesmo, né? Ele é muito importante para formação e manutenção da estrutura de ossos, né, fortes, e dentes. Então, é muito importante a gente ter, né, uma quantidade de cálcio legal no corpo, né, durante a formação dos nossos ossos e também para manutenção, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, nós tendemos, tá, a perder cálcio do corpo. Então, a gente precisa estar repondo. Então, é muito importante comer alimentos que são ricos em cálcios para a gente ter ossos fortes, né? Então, a osteoporose é uma doença causada exatamente por essa perda aí de cálcio. Então, comam alimentos ricos em cálcio, pessoal, tá? É muito importante. Outro fator importante aqui no cálcio também é que ele participa da coagulação sanguínea, né? O que acontece no processo de coagulação sanguínea? Esse processo, ele depende de uma série de fatores, né? Que envolve a corrente sanguínea em si, as
plaquetas, gente, as substâncias liberadas pelo fígado, vitamina K. Então, tudo isso é muito importante para esse processo. Então, o cálcio, ele participa ativamente aqui na coagulação sanguínea. Então, por isso ele ganha esse destaque aqui em toda essa conjuntura, né, em todo esse processo. Outro ponto importante do cálcio no nosso corpo, né, é que ele faz parte do processo de transmissão de impulsos nervosos. Então, o que acontece com esse carinha? O cálcio, de maneira indireta, gente, ele vai estimular o complexo de Golgi, que é uma estrutura que vocês, quando estiverem estudando lá, as células vão ver e entender. Então, ele vai lá e estimula esse complexo de Golgi a liberar neurotransmissores. Então, ele é muito importante aí no impulso, né, na transmissão dos impulsos nervosos. Também é importante na questão, né, do mantimento dos batimentos cardíacos e da regulação da contração muscular. Gente, o cálcio é muito importante na contração muscular. Quando vocês estiverem estudando lá a contração muscular, vocês vão ver como ele é fator crucial, né, para que a gente se movimente, né, que a gente contraia os músculos. Então, onde é que eu encontro, né? Onde é que eu encontro esse cálcio, né? Leites são ricos em cálcio, né, e seus derivados. Vegetais verdes escuros, então são fontes viáveis para você estar aí consumindo boas quantidades de cálcio, né, e mantendo aí seu corpo em dia com esse mineral, né? Então vamos para o próximo. O segundo que eu trago aqui é o fósforo, outro mineral importante. O fósforo, gente, ele, assim como lá o cálcio, ele faz parte da formação, né, ele participa, na verdade, da formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes, né? Muito importante. Ele também faz parte, gente, da molécula de ácido nucleico, né? Ou seja, que está lá presente no DNA e RNA. O que acontece? O DNA e o RNA, eles são formados por pecinhas que a gente chama de nucleotídeos. Esses nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Olha aqui o fosfato, né, na composição do nucleotídeo. Então, ele é muito importante, né, para a formação de ácido nucleico. Além do mais, ele também é importante porque ele atua, né, como numa substância que a gente chama de ATP, né, trifosfato de adenosina, né? Trifosfato de adenosina. Então, ó o fosfato, o grupo fosfato aqui. Vocês vão ouvir muito falar sobre ATP ainda, gente, durante os estudos de biologia. A ATP, para quem não sabe, ele funciona dentro da célula como uma reserva de energia que pode ser usada em qualquer momento que a célula necessita, gente. Então, a nossa moedinha de troca, muito, muito importante, né? Fornece ATP é energia. Então, onde é que eu consigo achar uma fonte de fósforo, né, gente? Através do leite e seus derivados, de carnes, aves, peixes, cereais e legumes. Então, vocês podem estar consumindo esses alimentos e aí estar colocando fósforo nesse mineral dentro do corpo, ok? Outros minerais importantes é o sódio e o potássio. Por que eu estou trabalhando com os dois juntos aqui? Eles são bem legais, gente, de se trabalhar assim, né, juntinhos, porque eles trabalham um pouco juntinho, né, para falar a verdade. Como, por exemplo, eles atuam na regulação do equilíbrio hídrico. Gente, aqui no equilíbrio hídrico, né, é o processo de osmorregulação lá da célula. Então, é interessante entender sobre essa questão da osmorregulação, né? As nossas células, gente, elas trabalham, na verdade, elas utilizam esses dois compostos para fazer a regulação da quantidade de água que sai dessa célula, né? Então, ela faz um trabalho que a gente chama de bomba de sódio e potássio, né? Outra coisa que vocês vão ouvir falar muito durante os estudos de biologia. Então, o que essa bomba de sódio e potássio faz? Ela joga para fora da célula, ou seja, meio extracelular, 3 íons de sódio e colocam para dentro aqui da célula 2 íons de
potássio. Então ela fica todo o tempo nesse trabalho, né? Nesse movimento. Então toda essa conjuntura, né? Todo esse trabalho faz com que haja um equilíbrio hídrico, né? A célula acaba equilibrando esse processo de saída de água, né? Ou seja, a água, gente, ela tende a ir aonde tem mais soluto. E aonde tem a maior concentração de soluto, né? Por devido a esse processo, é fora da célula. Então, isso aqui vocês vão ver, estudar melhor quando vocês estiverem estudando toda essa questão da composição das células, enfim, vocês vão estudar muito bem isso, gente, não se preocupem. Outra questão importante aí do sódio e potássio é que eles participam da condução dos impulsos nervosos. Então, ele é muito importante aí para esse impulso nervoso que sai lá dos dendritos, né, para a condução. Então, vai lá até chegar ao axônio, né? Às vezes, quando o neurônio se liga aqui a outro neurônio, uma fibra muscular, então, o sódio e o potássio, eles têm aí seu trabalho aqui, né, importante nessa condução. Onde que eu encontro sódio e potássio, né? Quais são as fontes? Verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite, né? No caso, o potássio, né, gente? Eu falei aqui do sódio e potássio, mas o potássio em si. Já o sódio eu posso estar encontrando no sal de cozinha, né, comum, e em grande parte dos alimentos industrializados, né? Todos esses alimentos industrializados, como salgadinho, ketchup, vem o sódio junto. Então, o consumo tem que ser realmente equilibrado, tá, pessoal? Não só do sódio, mas também de todos os outros minerais aqui apresentados. Nosso próximo mineral é o ferro. O ferro também é muito importante e acho que é até um dos mais vistos assim, em livros e que as pessoas têm mais conhecimento, né, por conta da anemia. A gente sempre lembra do ferro, fala da anemia. Então, o ferro, gente, ele é um componente da hemoglobina, né? A hemoglobina é a molécula responsável, né, por transportar gás de oxigênio presente nos glóbulos vermelhos do sangue. Então, o que acontece? Na nossa corrente sanguínea, né, nós temos quem? As hemácias. E dentro das hemácias, nós vamos ter as hemoglobinas. Na estrutura da hemoglobina, a gente vai ver que tem o ferro, né? Ou seja, tá aqui ele fazendo parte da hemoglobina. Então, assim, a hemoglobina, gente, ela é responsável pelo transporte de gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é extremamente importante para a produção de ATP. Então, vocês conseguem perceber que a anemia, né, que a gente fala por conta do ferro, por falta do ferro, ela tem todo um processo, né? Então, se falta ferro na hemoglobina, a gente não tem o transporte de oxigênio. Se não tem o transporte de oxigênio, a gente não tem a produção de ATP. E a gente fica o quê? Fraquinho, né? A gente fica com o corpo debilitado, sem ânimo, né? Então, é o que esse tipo de anemia, né? A gente chama de anemia ferropriva, né? Anemia por privação de ferro. Interessante, né, gente? Bom, ninguém quer ficar anêmico, né, gente? Então, onde é que encontra-se, né, fontes de ferro? Em carnes. Fígado é uma ótima fonte de ferro, muito rica. Leguminosas, vegetais de folhas verdes escuras. Então, aqui são os alimentos muito legais para você estar consumindo, né, e mantendo aí esse mineral no seu corpo. Vamos ver aqui o próximo. O iodo, muito importante também, né? Porque a gente tem aqui na região do pescoço, gente, uma glândula chamada tireoide, né? Parece uma borboletinha. Essa glândula tireoide, ela tem, né, aí, ela produz, na verdade, 2 hormônios, né? E esses hormônios, eles são muito importantes para regular o metabolismo do nosso corpo. Então, se a gente tem aí uma carência de iodo, né, no corpo, vai acabar afetando que esses hormônios, e esses hormônios vão acabar afetando o nosso metabolismo. Então, talvez você se pergunte, por que, professora, que é tão importante esses
hormônios aqui, né, que são chamados de T3 e T4. Esses hormônios, gente, eles servem para estimular o corpo a produzir energia, ou seja, ATP. E aí, se a gente não tem, né, uma produção de ATP, né, ou seja, se a gente tem uma baixa quantidade de iodo no corpo, afetou os hormônios, né, então vai afetar o que? A produção de ATP. Então, se a gente não tem energia no corpo, a gente vai tender a ficar o quê? Fracos, debilitados, ou seja, tudo que a gente não quer. E aí é importante manter, né, a quantidade de iodo no corpo para a gente evitar doenças como hipotireoidismo e hipertireoidismo. Eu não sei se vocês já viram um caso ou alguém já teve, espero que não. Mas no caso da hipertireoidismo, né, a gente tem essa irritabilidade, cabelo seco, cansaço, pele seca e áspera. Então a gente tem essa aí, a diminuição aqui da glândula da tireoide, né? Então desencadeia uma série de problemas, gente. E o hipertireoidismo tem essa questão, né, do crescimento do bócio, né? O aparecimento de um bócio, um inchaço aqui nessa região da garganta. Fica muito, muito feio. Então, a gente consumindo em quantidade adequada, equilibrada o iodo, a gente está evitando todo esse problema, né? Então, onde que eu encontro o iodo? Em peixes, frutos, né? Frutos do mar, no caso, e sal iodado. Então, muito importante a gente estar se preocupando em consumir esse mineral de forma equilibrada, né? Para estar sempre no nosso corpo, pessoal. Vamos aqui para o magnésio. O magnésio, ele participa da contração muscular, né? Quando vocês forem estudar lá, vocês vão ver que ele está lá bonitinho, participando da contração muscular. Principalmente porque ele atua diretamente no filamento da miosina, então acaba sendo muito importante lá. Mas é interessante a gente dar ênfase ao magnésio aqui no processo de fotossíntese, né? Atuando no processo de fotossíntese. Se vocês pegarem a molécula de clorofila, gente, vocês vão ver que o magnésio ele está lá bem no centro, bem no meio. Então ele faz parte da molécula de clorofila. E aí o que acontece? Como ele está lá no centro, né, dessa molécula de clorofila, e a molécula de clorofila é ela, né, que faz com que, na verdade, ela permite que haja o processo de fotossíntese, né? Então, o magnésio é bem importante. Para vocês terem ideia, né, a clorofila ela é verde por conta do magnésio. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, a gente vale pensar, né, que a clorofila ela consegue absorver luz amarela, luz vermelha, mas ela não consegue absorver luz verde, né? Então, a clorofila, na verdade, gente, ela vai refletir a luz verde, né? Exatamente por conta aí da presença do magnésio, né, na sua composição. Então, olha que interessante o magnésio atuando aí nas plantas, né? E a carência desse magnésio, gente, causa essas manchas, né? Essa palidez nas folhas. Olha como as folhas ficam feias. Isso aqui é uma folha de tomateiro. Então, você vê que tem aí a carência de um mineral. Neste caso aqui, o magnésio. Então, o magnésio é importante para nós seres humanos e também, né, para os seres fotossintetizantes, né? Aqueles que fazem a fotossíntese. Onde é que eu consigo achar fontes, né, de magnésio? Em cereais, vegetais e frutas, né? Então, preocupem-se em estar alimentando-se de cereais, vegetais e frutas, e aí vocês vão ficar tudo bem com magnésio. E aqui a gente vem pro cloro, né? Outro mineral importante, assim como todos os outros que aqui passou. Então, assim, a função do cloro, né, tá bem relacionada, gente, ao controle do pH no organismo humano. Para vocês terem ideia, né, o pH, pH não, na verdade, gente, o cloro, ele é essencial para que o nosso pH lá na corrente sanguínea fique sempre entre, prestem atenção nesse dado, 7,5
6,35 e 7,45. Olha a variação desse número, né? Muito pequena. Então, o cloro, ele é responsável, essencial para o controle do nosso pH. Além do mais, gente, o cloro, ele tá no nosso corpo, principalmente na forma de íon cloreto, né? Então, esse íon, ele tá no nosso organismo, né? Presente aí no ácido estomacal, que é HCl, ácido clorídrico. Então, muito importante aqui para o nosso intestino, tudo isso, né? Além do mais, o cloro também desempenha funções vitais, como, por exemplo, regular os fluidos, função que executa associada ao sódio e ao potássio. Ou seja, o cloro, muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, não é mesmo? E onde é que eu encontro o cloro? Né? O sal comum de cozinha, ou seja, muito acessível, né, pessoal? É uma fonte de cloro muito acessível, todo mundo consome, né? O que é legal. Então, é isso, gente. Nossa aula vai chegando ao fim, né? Obrigada, até a próxima aula, então.